Continuando então para mais duas funções, dessa vez a tangente e a cotangente, né? Pronto. Como de costume, bom, a função tangente, assim como a seno associava os valores de x ao seno de x, a cosseno associava os valores de x ao cosseno de x, a tangente vai associar os valores de x à tangente desse valor, né? Tangente de x. Então, a gente já viu lá na parte de razões trigonométricas, tá? Lá no iniciozinho, que a tangente de um determinado ângulo, ela é dada pela razão entre o seno desse ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo, correto? A gente consegue deduzir aqui o domínio dessa função a partir de que o denominador de uma fração nunca pode ser zero, né? A partir disso, eu sei que o cosseno, então, já que é o denominador dessa fração aqui, o cosseno tem que ser diferente de zero, né? Então, qual que seria o domínio dessa função tangente? Quais são os pontos em que o cosseno ele é zero? Bora ver isso, ó. Cosseno, lembrando, cosseno é o eixo horizontal, tá? E o vertical é o seno. Então, neste ponto aqui, o cosseno ele é máximo, né? Vale 1. Quando ele chega aqui, o cosseno é zero. Aqui, esse ponto é π sobre 2. Nesse ponto A', o cosseno é mínimo, então é menos 1. Quando ele desce aqui para o ponto B', o cosseno é zero. Esse ponto é o ponto 3π sobre 2, né? E quando ele volta aqui para o ponto A, esse ponto de início, é o ponto 0, 2π, né? Que é côngruo a 360 graus. É o mesmo ponto, então o cosseno também é máximo. Pronto. Lembra que eu falei com vocês lá no vídeo de razões trigonométricas o porquê da tangente, de não existir tangente para esses dois pontos? Porque, ó, se essa reta, quando você pega um ângulo, né, um arco, se você para exatamente aqui em π sobre 2 ou em 3π sobre 2, ele vai formar uma reta tangente desse tipo assim, ó. Era para estar retinho, né? Se você observar bem, esta reta, ela vai ser uma reta paralela ao eixo das tangentes. E aí eu falei com vocês o seguinte: duas retas paralelas nunca se tocam. Ou seja, não vai ter tangente. Se você tem uma reta paralela assim e o eixo da tangente, né, que tem a mesma direção, ou seja, são paralelas, elas vão se tocar quando? Nunca. Então não vai existir tangente para π sobre 2, 3π sobre 2 e os arcos que sejam côngruos, né, a esses dois pontos. Ou seja, o domínio da função tangente é x diferente de π sobre 2 mais kπ. K é o número de. Lembra que é o número de vezes que a gente vai percorrendo essa trajetória, né? Então, entenda isso aqui da seguinte forma. Ó. Digamos que você está partindo aqui do ponto A, aí você percorre π sobre 2, ponto. Π sobre 2, tranana, parou aqui. Aqui não tem tangente. Π é metade da circunferência. Então, quando você percorre daqui de π sobre 2, 1π, aí você vem, tranana, 1π, para aqui embaixo. Aí você percorre mais um π, tranana, para aqui em cima. Aí percorre mais um π, tranana, para aqui embaixo. Mais um π, para aqui em cima. Mais um π, para aqui embaixo. Ou seja, fica fazendo esse movimento. Então, essa expressão aqui, π sobre 2 mais kπ, está me indicando isso, né? Se você para aqui neste ponto de π sobre 2 ou qualquer ponto côngruo a ele, ou em 3π sobre 2 ou qualquer côngruo a ele, não vai existir tangente. Beleza? Essa é a interpretação que a gente faz de acordo a partir dessa definição aqui, né? Do domínio. Pronto. Então, só para te recapitular, domínio, a gente acabou de ver, né? A imagem da função tangente é uma imagem é a imagem do conjunto, é o conjunto dos reais, né? Até porque, né, com a circunferência meio feia, mas o eixo da tangente é este eixo aqui. Então, para qualquer ângulo que você pegue, a tendência desse ângulo, né, da tangente desses ângulos, é que eles vão em direção ao infinito. Ah, vai para onde? 999? Não sei, vai em direção ao infinito, né? Ela tende ao infinito. Então, eles vão se tocar lá em algum ponto. A tendência é que ele vá ou para mais infinito ou para menos infinito. Então, a imagem
é o próprio conjunto dos reais, se a gente imaginar isso aqui como sendo uma reta numérica, né? Aqui o zero, para cima todos os positivos, para baixo todos os negativos. Tranquilo. Agora tem um detalhe. O período da função tangente, lembra lá do seno e cosseno que a gente disse que era 2π? Tangente é π, tá? Agora é só π, não mais 2π. Na tangente, o período é π. Tangente no primeiro e terceiro quadrantes tem sinal positivo. Aqui, ó. Primeiro quadrante. Deixa eu mudar a cor. Aqui no primeiro quadrante, esses arcos param aqui no lado positivo da tangente. E no terceiro da mesma forma, né? Você para aqui, ó. Também quando você faz, né, essa reta aqui para tocar no eixo, vai parar no lado positivo. E no segundo e quarto quadrantes, para no lado negativo. Crescimento e decrescimento, a função tangente ela é sempre crescente, né? Então, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, a função tangente ela sempre está crescendo, tá? E a paridade da função, a função tangente é uma função ímpar. Bora relembrar o seguinte. O que é a função ímpar mesmo? Já está aqui, ó. A tangente de menos x é menos a tangente de x. Então, vou fazer aqui rapidamente. Se eu tenho, né, um arco qualquer, vou dizer que é um arco x aqui, tá? Um arco x. Menos x, ele percorre a mesma distância de x, só que no outro sentido, né, no sentido horário. Então aqui é menos x. E aí eu te pergunto, a tangente desse x tem sinal igual ou oposto à tangente de menos x? Bom, a tangente de x bate no lado positivo. A tangente de menos x bate no lado negativo. Então, são dois arcos simétricos, porque essa distância é a mesma dessa, porém, este tem sinal contrário deste, né? Ou seja, esse aqui tem sinal negativo, esse aqui tem sinal positivo. Em módulo tem o mesmo valor, mas o sinal de um e do outro tem sinais contrários. Então, a tangente é uma função ímpar, tá? Como é que a gente monta o gráfico? Eu não vou fazer tão detalhadamente, porque a montagem de gráfico é igual a gente fez lá no seno e cosseno. Então, se você sabe fazer do seno e você sabe fazer do cosseno, você faz qualquer outra. Mas por que que esse gráfico ele tem esse formato? Bora imaginar o seguinte, ó. Eu vou partir do nada, né, sem gráfico nenhum aqui, e eu vou colocar aqui pelo GeoGebra para ele ir desenhando comigo os gráficos aos pouquinhos, para que a gente veja o que vai acontecendo. Então, lembrando que o eixo da tangente é esse eixo aqui, né? Então, bora lá. Eu vou percorrendo a circunferência e a gente vai ver o que acontece. Então, no primeiro quadrante, a tangente ela é crescente. Faz sentido, né? Tá crescendo. Chegou aqui, em π sobre 2, né? Não tem tangente. Então, perceba que ela não toca, ó. Até afastei aqui sem querer e tirou o negócio. Mas perceba que ela não toca nesse eixo que foi passado aqui, né? Deixa eu voltar aqui do início. Deixa eu ver se é possível. Perceba que ela vai crescendo, 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 porque no primeiro quadrante é crescente. Quando ela chega em π sobre 2, ela não toca nessa linhazinha aqui, ó. Por que que ela não toca? Porque não tem tangente para π sobre 2. Então, a função tangente, ela é uma função assintótica. O que é uma função assintótica? É uma função que tem uma assíntota, né? Assíntotas são essas linhazinhas pontilhadas aqui, ó. Imagine a assíntota como se fosse uma barreira que você não passa. Você chega bem próximo, mas você não passa. Então, essa função aqui vai chegar bem próximo dessa barreira aqui, ó. Só que não vai encostar, o que faz sentido. Porque se aqui é π sobre 2, não tem tangente para π sobre 2. Então, ela vai chegar bem perto, né? Π sobre 2 é 90, então ela vai chegar em 89,9999 graus. Mas não chega em 90 graus. Tá? Por isso que é uma função assintótica. Pronto. Aí ela passou dessa linha aqui, não
né, não bateu aqui na barreira, porque ela não encosta. Então ela vai depois. Ela para aqui nessa barreira e finge que ela ultrapassa, né? E continua depois, ó. Segundo quadrante vai crescendo, 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 crescendo. Até chegar em π, continua crescendo. No terceiro quadrante, cresce em direção a 3π sobre 2, mas perceba que, de novo, não vai encostar em 3π sobre 2, né? Porque aqui, ó, em π, tá vendo que ela encosta em π? Ela coisa assim, ó. Mas em 3π sobre 2, ela para de lá e vem de cá de novo, daqui de baixo. Olha lá. Porque não tem tangente para 3π sobre 2, né? Então, o que eu falei com vocês, é uma função assintótica. E esses valores são os limitantes, né? A barreira da função. Deixa eu ir um pouquinho de água para minha garganta. Prontinho. Então, função tangente, basicamente é isso. Tá? É uma função bem tranquila. E basta a gente se atentar a essas informações aqui. E ao domínio, principalmente. Tá? Então, bora lá. Continuando, vimos a tangente. Agora, a cotangente. De novo, cotangente vai pegar todos os valores de x e associar a cotangente desse valor. É até óbvio, mas a gente é importante falar essas coisas, né? Lembrando, cotangente de um determinado ângulo, arco, seja lá o que for, é dado pelo inverso da tangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o cosseno sobre o seno. Por que que isso é importante? Porque a gente vai deduzir também o domínio, né? Igual a gente fez lá com a tangente. Então, nesse caso aqui, que não pode ser zero é o seno. O seno tem que ser diferente de zero. Pronto. Pergunta. Quando é que o seno é zero? Já começa aqui, né? Nesse ponto A, o seno é zero. Né? Aqui é o zero e o 2π. Aqui é zero. Seno é zero. Aqui em B, seno é 1, então não é zero, né? A linha, aqui em A linha, que é π, seno também é zero. Aqui embaixo, em B', que é o 3π sobre 2. Seno não é zero. Então, deixa eu até apagar aqui o que eu escrevi. Não era para ter manchado. Pronto. Então, os pontos em que o seno é zero é em zero aqui, né? E π sobre 2. E em π. Qual que é o domínio da função cotangente? X tem que ser diferente de kπ. Qual que é a lógica? A mesma. Imagine, ó. Você está saindo daqui. Π é metade da circunferência. Então, quando você percorre daqui, ó, aí você vai percorrer 1π. Parou aqui, né? Aí você percorre mais 1π. Parou cá. Aí você percorre mais 1π. Parou na esquerda. Mais 1π. Parou na direita. Mais 1π. Parou na esquerda. Mais 1π. Parou na direita. Esquerda, direita. E fica aqui nesse movimento. Ou seja, não pode estar, né? A cotangente não vai existir para este ponto e arcos que sejam côngruos a esse arco aqui, nem para este arco e arcos que sejam côngruos a este arco de cá, tá? De novo, bora relembrar pra gente lá as coisinhas básicas agora da cotangente, né? Domínio, acabamos de ver. Imagem, o conjunto dos reais. Período também é π. Assim como o período da tangente, a cotangente também tem período π, né? E sinal, para lá. Lembrando, como que é fácil de lembrar? Ó, se a tangente ela tem o eixo na vertical assim, a cotangente é o inverso, então eu lembro que a cotangente é na horizontal. É assim que a gente não esquece. Pronto. Então, ó, de novo, se a tangente é sempre crescente e a cotangente é o contrário, então ela sempre decresce, né? Decresce em todos os quadrantes. Mas, ó, ela é, se a gente imaginar aqui uma reta numérica, aqui é o zero, para lá é positivo, para cá é negativo. Então, no primeiro quadrante, para no positivo, né?
No segundo quadrante, para no negativo. No terceiro quadrante, ó, segue o mouse, para no positivo. E no quarto quadrante, para no negativo. Beleza? E em relação à paridade, a função cotangente também é uma função ímpar. Então, vou explicar aqui rapidinho, como eu faço sempre. Considerar um arco qualquer, um arco X aqui, né? E considerar um arco menos X, que é o arco simétrico. Essa distância tem a mesma distância deste de cá, tá? A cotangente deste X tem sinal igual ou oposto à cotangente de menos X. Para fazer o teste, ó. Partindo daqui, né? Passar aqui pela extremidade do arco, para no lado positivo, o de X. E o de menos X, saindo daqui, passa pela origem, toca o eixo da cotangente no lado negativo. Então, são dois arcos simétricos, obviamente. Então, essas distâncias são iguais, né, em relação ao centro. Porém, a cotangente de um tem sinal oposto ao do outro. Um é positivo, outro é negativo. Então, isso me indica que a função é uma função ímpar. Beleza? E gráfico, né? Fica muito simples de a gente fazer o gráfico. Deixa eu ir lá pro GeoGebra também, que fica sempre melhor para enxergar, né? Cadê a cotangente? A garganta tá ótima, mas bora lá. Vou fazer da mesma forma que eu fiz. É legal que a gente tem aqui até o gráfico da tangente já, ó. Esse vermelhinho aqui pra gente comparar. Então, eu vou fazer o da cotangente. Vou lançar aqui pra ir fazendo e a gente ir acompanhando, ó. Decrescendo, tá vendo? Vai decrescendo no primeiro quadrante. Sempre decrescendo, na verdade, né? Decresce, decresce, decresce. Pronto, o primeiro já foi. Continua decrescendo. Vai decrescendo. Eita, que lentidão. Até chegar ali em π, ó. Quando chega em π, ó, a barreira não passa a barreira. Então ele já começa de lá de cima de novo, né? Ele não faz igual aqui, ó. Ele não faz essa passagem, né? Não tem como ultrapassar a barreira. Então ele tem que começar do outro lado já. Aí vai. Decresce de novo no terceiro quadrante. Quarto quadrante. Continua decrescendo até chegar aqui nesse ponto A, né? Que é o 2π, ou seja, 360. De novo, não passa. Então, esse pontilhado aqui, ó, ele é a assíntota, né, da minha função. Então, pronto, a cotangente ela também é uma função assintótica, né? Então, essa barreira aqui, ela está servindo para mim como uma assíntota da função. E aí continua, né? Nesse mesmo movimento, fazendo as mesmas coisas. Uma função decrescente sempre. E o gráfico, ele é um gráfico até parecido com o da tangente, né? Só que ao invés de ser sempre crescente, logicamente, como é o inverso, o vermelhinho aqui é o da tangente, esse verdinho aqui é o da cotangente, né? Tá sempre decrescendo. E aí a gente finaliza aqui essa parte de tangente e cotangente, e aí depois, no próximo vídeo, a gente continua para as outras funções trigonométricas.